Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Este terceiro domingo da Quaresma, 23 de março de 2025. Convido a todos a abrirem as suas Bíblias em Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Onde o apóstolo se refere ao povo de Israel, né? Certamente na igreja dos Coríntios, que era formada na sua maioria por gentios, havia muitos de origem judaica, né? Por isso ele inicia dizendo: ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais são os descendentes de Jacó. Então, por aí podemos já entender que estava se referindo especificamente aos judeus, não aos gentios, né? Nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Está trazendo a lembrança, a saída do povo de Israel, saída do Egito, né? E aqui ele menciona no versículo 2 que todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar, né? Ainda ontem, vamos dizer assim, eu tive uma discussão com a inteligência artificial. Alguém pode dizer: é possível discutir com a inteligência artificial? Eu digo para vocês: tenham muito cuidado com essa tal de inteligência artificial, porque ela transmite, né, essa coisa, não é uma pessoa, transmite e afirma coisas como se fosse a verdade, né? E por que eu questionei? Porque ela afirmava que o batismo é por imersão. Eu disse: não é isso que a palavra de Deus nos mostra. Aí eu mencionei duas passagens, né? A passagem de Marcos 7,4, onde está escrito que os judeus, nas nossas traduções a palavra lavam, só que no original em grego não diz lavam, diz batizam. Isso é o que está escrito no grego, que os judeus batizam quase todas as coisas. Batizam os copos, os pratos, os utensílios que eles vão usar. Que bom, então eles mergulham na água, lavam, né? Lavam as mãos, né? E alguém pode pensar: olha que higiênicos, lavam as suas mãos. E lá no final de Marcos 7,4 diz: lavam as camas, né? Lembrando que naquela época eram colchões feitos de algum tipo de palha, né? Então lavam as suas camas, seus colchões, pegam e lavam todo dia, né? Analisando por aí, então se percebe que os judeus praticavam exatamente o que a lei determina. E olhando lá no livro, né, no Pentateuco, onde estão registradas as leis que eles seguiam, nós percebemos que eles aspergiam com água. Essas aspersões, tal como está escrito em Hebreus 9:10, voltando, no grego diz diversos batismos, no plural, né? Se refere a aspersões com água, com cinzas do sacrifício ou com sangue.
ninguém mergulhava no sangue, ninguém mergulhava na cinza, ninguém mergulhava na água. Eram aspersões. E aí, depois de eu ter que colocar para a tal da inteligência artificial a resposta que eu recebi realmente tem razão nessa sua abordagem judaica, mas insistiu. Todavia, o cristianismo atual, moderno, pratica a imersão. Não questiono isso. O que eu estou questionando é que no original, na base, jamais foi praticada imersão alguma. Por coincidência, aí entrei em contato com uma outra pessoa, um amigo, um irmão, que também teve o mesmo confronto. Foi uma coincidência, 30 minutos depois. Também recebeu a mesma resposta. Não, o batismo é por imersão. Muita coincidência. Nós não tínhamos combinado nada. Aí eu disse, não. Veja lá em Marcos 7,4, Hebreus 9,10. É a prova bíblica de que é aspersão. E para ele foi dito que o Senhor Jesus foi batizado por imersão por João Batista. E aí disse, mas nunca na vida João Batista era filho do sacerdote Zacarias. Se ele era filho do sacerdote, João Batista era sacerdote, fiel ao Senhor Deus. Um sacerdote fiel ao Senhor Deus faria algo que a lei não estabelece? Nunca. Ele seguiria a lei assim, à risca. E o que fez? João Batista seguiu a lei à risca. Então, ele mergulhou alguém? Não, a lei estabelece claramente: o sacerdote pegará água, pegará cinza ou pegará sangue e aspergirá. Que os chamados cristãos tenham deturpado as coisas e se dedicado a práticas espúrias, que não tem base na palavra de Deus, e todo mundo acredita que essas práticas são as práticas cristãs, são outros 500, como se fala. Hoje nós estamos rodeados de todo tipo de, entre aspas, igrejas. Já devem ter ouvido falar das tais de igrejas das paredes pretas. Você entra em uma escuridão total. Tudo é preto. Tudo. Chão, paredes, teto, tudo é pintado de preto. Aí pergunta, de onde tiraram isso? De onde tiraram? Uma série de coisas que não tem a ver com o cristianismo estão sendo praticadas hoje ao nosso redor. Então, ser coberto pelas águas, nós vamos ver algumas passagens. Gênesis capítulo 7. Pastor, mas Gênesis 7 não é o dilúvio? Sim, exatamente. Gênesis 7, 21 e 22. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado e de feras e de todo réptil que se arrastava sobre a terra, e todo homem. Tudo que tinha fôlego de espírito de vida nas suas narinas, tudo que havia em terra seca, morreu. Por quê? Porque no versículo 15 diz: 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. Muitos ingênuos falam o seguinte: 15 côvados é 7,5 metros.
Mas nunca que o Himalaia, que tem 7.000 e tantos metros, vai ser coberto pelas águas. Não precisamos ir até lá no extremo do mundo, no oriente, os Himalaias, aqui perto nos Andes. Os Andes peruanos têm mais de 6.000 metros e tem um monte entre Chile e Argentina que tem mais de 7.000, que é o Monte Aconcagua, é o ponto mais alto da América do Sul, 7.000 metros. Mas nunca que as águas subiriam 7,5 metros acima disso. Acontece que o mundo onde Noé habitava não é esse mundo completamente destruído que nós temos hoje. Eu posso dizer que nem aquele poema brasileiro bem conhecido, né? Meninos, eu vi. Eu posso dizer isso, meninos, eu vi lá no meu país, em Peru, nos Andes, conchas marinhas grudadas nas pedras, lá em cima. 2.000, 3.000 metros de altitude e tem... O que é isso? É uma concha marinha. É uma concha marinha? Sim, é uma concha marinha. O que está fazendo aí? A população trouxe conchas do mar e grudou com colamina, alguma coisa aí nas pedras? Não. Isso mostra que essas montanhas imensas hoje, um dia estavam onde? Debaixo d'água. O tal do dilúvio não é uma chuva, as piores chuvas que nós já experimentamos, não chega nem perto do que foi o dilúvio. A Bíblia diz claramente que o dilúvio foi que o abismo se abriu. O que é abismo? Debaixo de nós, a terra se abriu e saiu a água. Mas tem água debaixo da terra? Sim. Norte da Argentina, todo o Uruguai, todo o Rio Grande do Sul, toda Santa Catarina, parte do Paraná, parte sul do Paraguai, está com água debaixo. Nós estamos em cima de água. Como assim? Chama-se aquífero Guarani. Está lá embaixo. É muito grande. Não, tem outro maior, o dobro. Que é o aquífero Grão-Pará, lá no norte do Brasil. E em cada país tem os seus aquíferos, água debaixo da terra. Então, a Bíblia diz que quando chegou o dilúvio, o abismo se abriu e as janelas dos céus também se abriram e desceu a água. Mas a janela do céu lá em cima não, tem só nuvem. Não. Lá em Gênesis capítulo 1 diz bem claramente, bem claro, está escrito o seguinte: e fez Deus a expansão, versículo 7 do capítulo 1, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, versículo 8 de Gênesis 1, e chamou Deus a expansão céus. Então, o versículo 7, nós podemos reler da seguinte maneira: e fez Deus os céus, e fez separação entre as águas que estavam debaixo dos céus e as águas que estavam sobre os céus. Água sobre os céus. A Bíblia nos mostra isso bem claro. Onde mais? Lá em Salmo 148, 4. As águas que estão sobre os céus. Salmo 148, versículo 4. Vamos ler esse salmo. Louvai-o, céus dos céus, e as águas que estão sobre os céus. Não, mas eu acredito na NASA. Por quê? Eu acredito na NASA. Não.
A palavrinha NASA em hebraico significa mentira. Mas NASA é em inglês, pastor, é o National Agency of Space Administration. Ok. Qual foi primeiro? No hebraico e depois se adaptaram para fazer significar cada letrinha? Não sei. Quantas coisas nos mentem na cara dura e o povo continua acreditando. Enfim, a palavra de Deus diz que todos aqueles que foram cobertos pelas águas morreram, foram exterminados. Os outros que foram encobertos pelas águas estão em Êxodo, capítulo 14, versículos 27 a 28, que está falando dos egípcios. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou a sua força ao amanhecer, e os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os havia perseguido no mar. Nenhum deles ficou. Todos eles mergulharam nas águas do Mar Vermelho. Não ficou nenhum. Em Salmo 69, o versículos 1 e 2, nós encontramos registrado o seguinte: livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. Atolei-me em profundo lamaçal, onde não se pode achar pé. Entrei nas profundezas nas águas, onde a corrente me leva. No livro de Jonas, capítulo 2, página 993. E orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei e tu ouviste a minha voz. Pois tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e na corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o santo templo. As águas me cercaram até a alma, e o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, a terra me encerrou para sempre com seus ferrolhos, mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. É quando Jonas, por causa da sua desobediência, Deus havia dito para ele: vai a Nínive e prega. E Jonas tomou a direção oposta. E Deus fez com que um grande ser das profundezas o engolisse. As águas o cobriram. Então, essas passagens, Gênesis, a passagem de Êxodo que fala dos egípcios, Salmo 69, as águas cobrindo, e o castigo que o Jonas padeceu, mostram que quando a palavra de Deus fala de águas cobrindo alguém, não é para salvação, é condenação, é castigo. Portanto, não tem nada a ver aquilo que todo mundo acredita, que o batismo é por imersão, porque isso representa condenação. Todos foram batizados, diz Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 2, todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar.
Tá vendo? Eles mergulharam. Não, os que mergulharam foram os egípcios que foram exterminados. Eles passaram a pé enxuto no meio do mar. O mar se abriu, diz a palavra. Mas em cima deles havia uma nuvem. Continuando, aí no versículos 3 e 4 de Coríntios, o apóstolo disse: todos comeram de uma mesma comida espiritual. Qual era essa comida espiritual? Eles estavam no meio do deserto, mais de 1,5 milhão de pessoas que haviam saído do Egito. Iam comer o quê? Estavam no deserto, areia seca. A Bíblia diz que todo dia, cedo de manhã, na aurora, a terra era coberta por uma coisinha, umas bolinhas brancas, que era o pão dos anjos. É o que está escrito, que nós conhecemos como maná. Só que em hebraico, maná, traduzido ao português, a uma língua moderna, seria: o que é isto? É isso que significa maná. A partícula ma é o que em perguntas em hebraico, sempre. Engraçado que essa partícula se repete em outras línguas. Chinês, por exemplo, ma. Quando escutar o ma, o chinês está fazendo uma pergunta. Em japonês é ka. Você escutou ka? O japonês está perguntando. Interessante, né? São as línguas mais antigas, tão antigas quanto o hebraico. E no hebraico, maná. E nós assumimos, essa coisinha se chama maná. Não, maná significa: o que é isto? Porque essa foi a reação do povo. Deveria ter areia ao redor deles, e de manhã, quando acordaram, estava tudo coberto por isso. E Deus disse a Moisés: cada um recolha o que vai comer. E eles tiveram que recolher. Alguns disseram: não, vamos aproveitar e recolher mais. O que aconteceu? Apodreceu e fedia. Não podiam recoletar mais do que eles iam comer. Se tentassem fazer isso, ia apodrecer. Então, todos comeram dessa comida espiritual, até um momento em que eles murmuraram contra Deus. Nós vamos encontrar isso aqui nos próximos versículos. Murmuraram contra Deus. Como assim? Eles tiveram saudade da vida de escravos que tinham no Egito. Lá no Egito nós éramos escravos e tínhamos outras coisas para comer: as cebolas, os alhos. Hoje só tem essa coisa chamada maná. É isso que eles fizeram. E por causa disso, Deus os castigou. E muitos morreram aí no deserto por murmurar contra Deus. É como se você tivesse pena, sei lá, de um andarilho na rua, maltrapilho, faminto, e desse, sei lá, alguma coisinha para ele comer, né? E aí ele desprezasse na sua cara aquela comida que você come. E disse assim: pai, só isso? Cara, hein? É isso que o povo fez com Deus. Murmurou. A comida do Egito era melhor, essa coisa aqui. Foi isso que aconteceu.
Versículo 3, versículo 4, e todos beberam de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Nós vemos que em diversas ocasiões eles tiveram sede, e Moisés ia lá e batia numa pedra e saía água dessa pedra. E depois, em outra passagem, se repete a mesma coisa. Foi lá numa pedra e saía a água da pedra. E o pecado de Moisés, o pecado de Moisés, sim, o pecado de Moisés, quando Deus disse para ele, vai e fala a pedra. E Moisés já estava até por aqui, né, como se fala, com o povo, reclamando de tudo. E o que fez Moisés? Pegou a sua vara e bateu na pedra. Uma vez, nada. Bateu segunda vez, nada. Aí bateu a terceira vez. E aí saiu a água da pedra e o povo se saciou a sua sede. Mas imediatamente Deus chama Moisés, vem cá. O que eu falei para ti? Vai e fala. E tu batiste 3 vezes. Não era para bater, era para falar a pedra. Por causa disso, Moisés não entrou na terra prometida. Deus teve misericórdia dele e disse, vas a subir a um monte, e desse monte tu vais ver ao longe a terra que eu prometi. Mas até aí, tu não vais entrar. Moisés sobe naquele monte aos 120 anos. Diz a palavra de Deus que ele tinha o seu vigor intacto. Imagine um velho de 120 anos com a força de um jovem. É o que está na palavra de Deus. Mas seus dias chegaram ao fim e ele morreu lá em cima do monte. Por que não entrou na terra prometida? Por causa desse pecado. Ele foi lá e, em vez de falar a pedra, ele bateu com seu cajado, bateu 3 vezes. E aqui a palavra nos diz que a pedra que o seguia era Cristo. Por isso que tem algumas passagens o Senhor Jesus dizendo, aquele que beber da água que eu lhe der, não terá sede, mas pelo contrário, da água que eu lhe der se converterá em rios de água viva do seu interior. O Senhor Jesus se refere a si mesmo como a água da vida. Se refere a si mesmo como o pão da vida. No versículo 5 ao 11, aqui de Coríntios, mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. E por que Deus não se agradou desses ex-escravos que ele mesmo havia tirado do Egito? Porque lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, nós encontramos o seguinte: mas quanto aos tímidos, há uns domingos atrás eu expliquei que essa palavra não é exatamente a palavra que está no original. A palavra que está no original é uma palavra bem forte. Não é tímido. Uma pessoa pode ser tímida, caladinha, fica no seu cantinho, é uma pessoa tímida, mas não é um covarde. A palavra que está no original é uma palavra que se refere ao covarde, de aí para baixo é um palavrão, tá? E por isso que traduziram e colocaram quanto aos tímidos, mas não é aos covardes, né? E aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte.
item da lista, os covardes. E o que aconteceu? Por que Deus não se agradou da maioria deles? Porque quando finalmente chegam, né, nos limites da terra prometida, eles enviam 12 espias, um de cada tribo. Entrem lá e vejam a terra. E a Bíblia nos diz que 2 homens vieram carregando numa vara um cacho de uva. Você já viu alguma vez 2 colonos terem que carregar um cacho de uva com uma vara? Porque um sozinho ia se dobrar com o peso desse cacho. Uvas, era um cacho de uvas e melancias, o quê? A palavra nos diz também que os espiões se apavoraram porque eles viram gigantes naquela terra. Aí está a explicação do tal do cacho de uvas. Era algo gigantesco. E os espiões disseram: são imensos e nós parecemos gafanhotos a eles. E eles mesmos nos consideram como gafanhotos. É assim, uma pisada em cima. Não, mas isso é só mitologia. É? Meninos, eu vi. O que eu vi? Lá em Peru, tem uns crânios gigantescos desse tamanho. Eu estive lá no deserto ao sul de Lima. Eles estavam espalhados em todo o deserto. A minha esposa, minha filha, ela não deve lembrar quase nada, porque era muito pequena. Mas era uma pampa, areia. E se vê coberta por coisinhas brancas. Quando você se aproxima, as coisinhas brancas são restos de ossos, esqueletos humanos. E aí, aqui e acolá, você encontra cabeças com a configuração de ossos totalmente diferente dos nossos. Que seres eram esses? Não é? Homens de pai e mãe certamente não eram. Está lá. Não é? E lá, quando entraram na terra prometida, a Bíblia diz claramente: viram gigantes. E lá em Gênesis 6 diz que havia gigantes na terra, e também depois do dilúvio. E séculos depois que o povo de Israel já tinha entrado na terra prometida, um jovem chamado Davi enfrentou um deles, lembra? E esse tinha mais 4 irmãos, eram 5. E esse chamado Golias, os cálculos é que no mínimo tinha 3,5 metros. É o que está escrito. A Bíblia nos mostra no Antigo Testamento mais de 32 tribos desses seres. Quando a pessoa lê os Sansumins, os Anakins, esses são as tribos, mais de 32. E Deus não se agradou do povo de Israel, por quê? Porque quando esses espias voltaram, 10 fizeram que o coração do povo se derretesse como água. E disseram: vamos voltar para o Egito, aqui os gigantes vão nos matar. Somente 2, Josué e Caleb, disseram: não, nós vamos vencer porque nós estamos entrando em nome do Senhor. Mas o povo ouviu aos 10, e aí Deus disse: meia volta. Por cada um dia, quantos dias passaram? 40 dias, ok. Por cada um dia vocês vão passar 1 ano vagando no deserto, até que todos vocês, seus covardes, morram. Os filhos de vocês vão entrar. E aconteceu isso.
Deus não se agradou da maioria deles. Por quê? Porque eram covardes. Porque eram covardes. O cristianismo moderno, eu iniciei falando sobre as coisas absurdas do tal cristianismo, entre aspas, que estamos rodeados. O cristianismo moderno ensinou coisas erradas ao povo. Você tem que ser um capacho. Se alguém vir bater na sua face direita, apresente a outra. É isso que o cristianismo moderno ensinou, sem ir para o original. No original não diz isso. No original diz: se alguém ofende o teu direito, afasta-te dessa pessoa. Não diz fica aí como saco de pancada. O cristianismo moderno ensina que você não pode se defender, você tem que aguentar tudo o que acontecer, você tem que aguentar. Estão maltratando sua esposa, seus filhos, você tem que aguentar, porque você é cristão. Onde está escrito isso na Bíblia? Na Bíblia não diz isso. Na Bíblia diz: o homem tem que defender. Quem ensina isso? Esse tal de cristianismo moderno tem levado a populações na África, por exemplo, a serem massacrados, trucidados vergonhosamente pelos muçulmanos. Aí a gente fica pensando, mas nessas 1000 e poucas pessoas não tinham os africanos assim de quase 2 metros para que se levantassem e defendessem? Tinha, está aí, Moutinho da Silva. Não se defendeu. Não. Por quê? Porque enfiaram na sua cabeça essa covardia. Não, nós cristãos somos pacíficos, nós nem nos defendemos. Não é por aí. Não é por aí. Não é o que a palavra de Deus diz. Pelo contrário, aos covardes, a sua parte é lá na condenação. Não é salvação. Os pecados cometidos por esse povo foram cobiçar as coisas más, praticar idolatria, praticar prostituição, tentarem a Deus e murmurarem contra Deus. A advertência para nós, os cristãos, nós encontramos no versículo 6, de aí de 1 Coríntios 10. Estas coisas foram feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. E no versículo 11, ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Todas essas coisas aconteceram para que nós não sigamos esse tipo de comportamento. Em Romanos 15:4, Paulo diz o seguinte: porque tudo o que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Tudo isso aconteceu com o povo de Israel para que você, povo cristão, aprenda. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso deveriam ter pensado, igual que Josué e Caleb pensavam: Deus está conosco, quem vai ser contra nós? Esses gigantes, nós vamos acabar com eles. Mas não, o povo se borrou nas calças, como fala o gaúcho. A Bíblia diz: o coração do povo se derreteu, virou água, e quiseram voltar ao Egito. Covardia. Esse foi o pecado pelo qual Deus não se agradou desse povo. E foram destruídos no deserto, morreram todos eles. Somente os filhos deles, com 2 homens idosos, Josué e Caleb, esses sim conseguiram entrar na terra prometida, 40 anos depois. Advertência para nós. Tudo isso foi escrito para que nós não sigamos esses
exemplos. Nós devemos viver para agradar ao Senhor. Vamos encerrar com essas passagens. Essa passagem está em 2 Coríntios 5:9. Pois que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Os cristãos devemos viver para agradar ao Senhor. E finalmente, Colossenses 1:10, onde nós encontramos: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Como você vai crescer no conhecimento de Deus? Lendo, estudando a sua palavra. E se alguém tiver falta de sabedoria, peça a Deus, que Deus vai dar. Mas a sua palavra, não seguindo ondas, não seguindo modas que estão ao nosso redor, não seguindo a maioria. 10 espiões fizeram pecar o povo inteiro. A minoria, 2. Somente esses 2 entraram na terra prometida. Tudo isso foi escrito para advertência nossa. Que Deus nos dê a graça de sermos agradáveis a Ele, sempre seguindo o que Ele revelou na sua palavra. Deus conceda isso a cada um de nós. Amém. Ó Deus, tu puro coração, renova em mim espírito reto, não me lances fora da tua presença. Não me tires de mim o teu Espírito Santo, torna a dar-me alegria da tua